igreja, amém? Amém! Glória a Deus! Que culto maravilhoso, amados, que presença do Senhor, amém? Como é bom estar com vocês mais uma vez. Quem aqui não me conhece, levanta a mão, por favor. Amém? Mais alguém? Mais alguém? Alguns jovens, todos jovens, né? Que maravilhoso, né? Melhor coisa do mundo é você vir numa igreja que você não vem aqui. Acho que a última vez que eu vim aqui foi em agosto, não lembro. E você vir um monte de jovens novos. Coisa maravilhosa. Amados, posso pregar sem microfone ou prego com o microfone? Como está melhor? Então tá bom, eu tenho um problema com o microfone. Amém? Mas queridos, eu fiquei muito feliz em poder estar aqui hoje com vocês. Eu venho junto com a minha esposa, a pastora Lisiane. Trouxe também o pessoal. Cadê o pessoal de Nova Santa Rita? Dá glória a Deus. Não, foi muito fraco isso aí. Teve gente de Nova Santa Rita que não deu glória a Deus aqui. Cadê o povo de Nova Santa Rita? Vocês vão ter que ir lá. Amém? Eu vim com o povo, você tem que ir com o seu povo lá. Coisa boa, o louvor está desfocado, né? O Ney está ali, ó. Dá parte do Senhor para ele. A parte do Senhor, o Ney está assistindo ali, glória a Deus. Mas foi bem representado, viu, Ney? Está com um monte de discípulos aqui. Maravilhoso louvor. Mas agora chegou a hora que Deus vai falar contigo. Querido, você quer ouvir a voz do Senhor? Quem aqui, seja sincero, quem aqui nunca ouviu Deus falar contigo? Levanta a mão, por favor. Seja sincero, amém. Glória a Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mais alguém? Irmãos, quando eu me converti, isso em 1900 lá vai fumaça, eu me converti e eu via muitas pessoas falar assim: não, porque Deus falou comigo. Não, eu estava em tal lugar e Deus falou comigo. E aquilo me incomodava, porque eu falava assim: cara, como é que Deus falou com ele? Eu já era convertido, recém-convertido, começando a andar na caminhada com Deus, que eu não entendi aquilo. E eu falei assim: como é que Deus falou com ele? Ele desceu na terra com o seu cajado e falou assim: filho meu e amado, eis-me aqui. Não foi assim. Ou mandou um anjo do céu e veio, e aquilo eu não entendia. Até que um dia eu compreendi o que era Deus falar com alguém. Por quê? Porque na verdade Deus fala com você o tempo todo, querido. Um exemplo, porque quem está vindo aqui pela primeira vez? Primeira vez, tem alguém? Olha ali, ó. Temos aqui você não é a primeira vez não? Ela é sua namorada? Glória a Deus, sua namorada trouxe namorado para ouvir a palavra de Deus. Mas o que acontece? Eu vou te dizer, como é que é o seu nome, meu lindo? Gabriel, eu quero te dizer que você ouviu hoje a voz de Deus. Sabe por quê? Porque Deus usou a sua namorada para te trazer neste lugar, para Deus falar contigo. Ou seja, você já está ouvindo a voz de Deus. E meu querido, há muitas vozes que falam com a gente. Nós ouvimos muitas espécies de vozes. Por isso que a palavra de Deus fala, e aí quem trouxe Bíblia, coloca ali para mim, não precisa procurar a Bíblia não, vai estar aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Como é que é o seu nome, minha linda? Nathalie, você vai ser minha companheira hoje, tá? Eu quero colocar vários versículos aqui, para que não fique na minha palavra, para vocês verem que a palavra de Deus fala. Então, 1 Coríntios 14, 10 diz assim. Colocou lá? Amém. 1 Coríntios 14, 10 fala: porque há muitas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Outras versões dizem sem significado. E por que o Senhor fala isso? Porque na verdade existem vários tipos de vozes falando conosco o tempo todo, querido. Por exemplo, há aquelas vozes que transmitem paz, segurança, confiança e esperança. Por exemplo, quando você vai fazer uma prova e aí está indo no colégio, você está indo mal, aí vem aquela voz do seu pai e da sua mãe e diz assim: filho, você estudou, você se preparou, você vai conseguir. Essa voz te traz paz, te traz confiança. Mas existem outras vozes que transmitem dúvida, medo, desesperança. E ainda há vozes, querido, que trazem engano, semeiam desilusões no coração e nos conduz até a perdição. Por isso Paulo fala em Hebreus 2:1. Abre aí, Hebreus 2:1. A palavra de Deus fala, Paulo fala aos Hebreus, apesar que eu disse que Hebreus não foi Paulo, mas eu vou dizer que foi Paulo, tá? A palavra de Deus fala em Hebreus 2:1, que diz assim, ó: por isso é preciso, nessa versão diz importa, eu vou ler a
ler versão, tá? Por isso, é importantíssimo que prestamos maior atenção naquilo. Não é esse. É Hebreus 2:1. É esse? Puxa, para mim está diferente. Eu vou ler a versão. Por isso é preciso, é necessário, é importantíssimo que prestemos maior atenção naquilo que temos ouvidos, para que, com o propósito que jamais nos desviemos. Então ele fala assim: pois uma vez a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeiro anunciada pelo Senhor foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então Paulo nos exorta sobre o quê? Sobre a necessidade de nos darmos atenção naquilo que nós temos ouvido. E qual a finalidade dessa preocupação, querido? Para que jamais venhamos nos desviar, querido. Você precisa ter atenção naquilo que tem chegado a seu ouvido, querido, para que você não venha se desviar. Mas aí quando você diz: pastor, eu nunca me desviei. Quem nasceu aqui no lar cristão? Cadê os que nasceram no lar cristão? Eu não nasci, são poucos aqui. Mas talvez você diga assim: pastor, eu nunca me desviei, eu sempre estive na igreja. Mas aí que está. Quando o Senhor fala sobre desviar, Ele não está apenas falando de estar ou não estar dentro da igreja, mas sim de nos desviar do propósito, do chamado de Deus para a sua vida, querido. Amados, há um chamado de Deus para você. Deus tem um propósito para você, e a intenção do inferno e do inimigo é te afastar do centro da vontade de Deus, querido. Então aprenda algo hoje, querido. A nossa vida, a nossa caminhada e principalmente o nosso destino são determinados pelas vozes que eu e você decidimos ouvir. O teu destino, querido, o caminho que você vai traçar na tua vida, as escolhas que você vai fazer vão ser determinadas pelas vozes que você tem ouvido. Sendo assim, quando eu estava longe de Deus, a nossa vida era guiada por 3 tipos de vozes. 3 tipos de vozes guiavam você: a voz da nossa carne, a voz do mundo e a voz do diabo, do inimigo. Aí diz assim: onde está isso na Bíblia? Abre a Bíblia em Efésios 2:1, querida, rapidinho. Olha só, quais eram as vozes que nos guiavam? A voz da minha carne, a voz do mundo e a voz do inimigo. Efésios 2:1 fala assim, ó: que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, olha só, segundo o curso desse mundo. Como é que você andava antes? Primeiro, segundo os conselhos, segundo o curso, o caminho desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, entre quais eu e você andávamos, segundo a inclinação da carne, fazendo o quê? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então veja, a palavra de Deus fala que antes de eu conhecer a Cristo, eu andava primeiro, segundo o curso, segundo o caminho que o mundo diz que eu tenho que andar. Eu andava também segundo os principados, segundo o espírito das trevas que opera no mundo. E terceiro, segundo a vontade da minha carne e dos meus pensamentos. Mas o que acontece? Em algum momento da sua vida, Deus começou a enviar pessoas que começaram a compartilhar a palavra de Deus com você. A maioria que não nasceu no lar evangélico. Então, em algum momento da sua vida, alguém começou o quê? Falar de Jesus. Alguém começou a compartilhar a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, em algum momento, querido, você estava perdido. Você não tinha caminho, não tinha escolha. Você andava, ora as vozes do mundo diziam: faz isso. Aí a tua carne dizia assim: não faz dessa maneira, faz desse jeito. Aí daqui a pouco vinha a voz do inferno, falando assim, ó: vai lá e se mata, não tem mais jeito para a tua vida. Os teus pais não te amam, a tua família não te ama, o teu namorado ou namorada te abandonou, ninguém se importa com você. Se mate, se jogue desse trem, corte os seus pulsos, tome uma dose cavalar de remédio. Mas aí de repente, querido, uma voz começou a falar contigo. Aí você
você começou a ouvir a voz de Deus. E aí, essa voz é diferente. É diferente de todas as vozes que você já ouviu. É diferente que a voz do mundo diz que você tem que fazer. É diferente da voz que fala na tua mente e no teu coração. E então, de repente você decide ouvir a voz de Deus e entregar a sua vida para Cristo. E aí o que acontece? Mas pastor, então quer dizer que antes de eu entregar minha vida para Jesus, Deus não falava comigo? Sim. Deus, irmãos, Deus está o tempo todo falando contigo. Deus está o tempo todo falando com você. O problema é que antes nós não conseguimos discernir, distinguir, diferenciar a voz de Deus com as demais vozes que falavam na nossa mente, que falavam no nosso coração. E aí a gente estava perdido. Mas a palavra de Deus fala em Coríntios 14 que há muitas espécies de vozes no mundo, mas nenhuma delas tem significado. Mas quando começamos a nos relacionar com Deus, quando você começa a ler a palavra, quando você começa a vir à igreja, você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, e então nós aprendemos o quê? A ouvir e a diferenciar a voz de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala, não precisa abrir não, em João 10, a palavra fala assim: eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor, querido? Jesus. A palavra que Jesus é o bom pastor. E ele fala assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o quê? E elas obedecem. Por quê? Porque elas reconhecem a sua voz. Mas ele diz assim: porém, quando vem o ladrão, o mercenário, o lobo, o estranho, elas não obedecem. Por quê? Porque elas já conseguem distinguir a voz. Então o que acontece? Hoje eu e você somos de quem? Somos de Cristo. Eu e você somos propriedade exclusiva de Jesus. E hoje você começa a conhecer, hoje você consegue reconhecer a voz do Senhor. Por quê? Porque talvez antes você não reconhecia, mas hoje você conhece a voz do diabo. Porque a voz do diabo, a voz do inferno, ela vem para matar, roubar e destruir os planos de Deus. A voz do inimigo, ela vem para te afastar dos propósitos do Senhor. Então por isso que Paulo fala assim: olha, é preciso, é necessário, é importantíssimo que prestamos maior atenção naquilo que nós temos ouvido, querido. Você precisa aprender a discernir os tipos de vozes que tem falando ao seu coração. Para quê? Para que você jamais venha se desfiar do projeto de Deus para a sua vida, querido. Mas tem um porém. Um dia você estava perdido, triste, angustiado. Você começou a ouvir a voz de Deus. Alguém veio e começou a compartilhar da palavra. Alguém falou assim: ó, vamos, Gabriel, vamos para a igreja. E aí Deus começou a falar contigo. Aí você começa a chorar. E aí você diz assim: por que eu estou chorando? Eu não sei. Aí quem sabe diz é porque você está sentindo a presença de Deus. Mas eu nunca chorei dessa forma. Sim, é porque você antes nunca tinha ouvido a voz de Deus. E querido, quando nós ouvimos a voz de Deus, algo muda de Deus. Meu querido, você não consegue ser a mesma pessoa. Eu tinha um amigo do quartel que ele falou assim, que ele nasceu na igreja, pai dele obreiro, mas aí na juventude ele decidiu se afastar, se desviar, foi para o mundão. E ele tinha um irmão que foi junto. Aí um dia ele estava na festa bebendo e tomando todos, estava lá. E aí ele com o irmão parado assim, ele falou assim: cara, a gente não consegue ter a mesma alegria que essas pessoas. E o irmão falou assim: não, por quê? Porque nós, apesar de estarmos longe do caminho de Deus, nós sabemos quais são as vozes que estão falando aqui, e nenhuma delas é a voz de Deus. Querido, quando você já ouviu a voz do Senhor, você não consegue mais ser enganado pela voz do diabo, querido. E essa é a questão. O inimigo sabe que eu e você que estamos aqui hoje já ouvimos a voz do bom pastor. Nós somos ovelhas de Cristo, e não vai ser facilmente que o inimigo vai nos afastar da vontade do Senhor. Porém, a palavra de Deus fala
afasta. As vozes que nos fazem desviar do propósito de Deus, elas também vêm pelo ouvir. Assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a voz do inferno que vem nos seduzir, ela também vem dessa forma, pelo ouvir. E 3 são os tipos de voz que nos afastam da presença de Deus: a voz do inimigo, a voz da carne e a voz do mundo. Mas o que acontece? Quando estamos no mundo, longe de Deus, a gente era facilmente enganado pelo diabo. Ele vinha, falava, a gente era guiado. Mas aí de repente você teve uma experiência com Deus, você teve um encontro com Cristo, e você começou a discernir, a compreender a voz do Senhor. Então não vai ser qualquer palavra que vai te afastar da presença de Deus, mas o inimigo, ele é astuto, querido. E como ele faz para nos enganar? Ele usa a própria palavra de Deus para nos afastar da presença. Porque no mundo nós não conhecíamos a presença de Deus. No mundo nós não conhecíamos a palavra. Hoje você conhece. Então se alguém chegar para você hoje e falar assim, ó, vamos lá fumar uma maconha, você vai dizer o quê? Não. Não é assim não. Tem que ouvir a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha o evangelista. Se alguém que chegar assim e falar assim, ó, querida, vamos ali tomar um corote, você vai dizer não? Ninguém vai dizer sim. Ah, mas se alguém falar assim, ó, vamos para a boate dançar a noite toda, nos acabar, alguém iria? Não, por quê? Porque é verdade, porque hoje você tem experiência com Deus. Então não vai ser qualquer convite que vai te afastar da presença de Deus. E o que o inimigo vai fazer? Para te fazer afastar do projeto, do propósito de Deus. Ele vai usar a palavra. E foi assim que Satanás fez com Jesus. Jesus estava no deserto, passando por um momento de provação. E querido, o crente vai passar por provação. Aquele evangelho que diz que nesse mundo você não vai ter mais luta, vem para Jesus que os seus problemas acabaram, vem para Cristo que você não vai ter mais luta, provação, nem mentira, nem nada vai acontecer de ruim. É mentira, por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo, quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Dá glória a Deus. Amém. Querido, é uma experiência maravilhosa. Quem ainda não foi, levanta a mão. Quem ainda não foi, querido, se você não foi, começa a buscar, querido. Diz a palavra que Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu, foi maravilhoso, ele foi cheio de Espírito. E diz a palavra que o Espírito de Deus o mandou para o deserto. Não foi o diabo, não foi o inimigo, mas o próprio Espírito de Deus o enviou para o deserto. E diz a palavra que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e beber, ele teve fome. E aí o que acontece? O inimigo apareceu. E como foi a maneira, qual foi a voz que veio tentar fazer Jesus fugir do propósito dele? Foi assim, ó: se tu és filho de Deus, transforma o quê? Esta pedra em pão, porque está escrito. Olha só. Aí depois ele falou assim: olha, se tu és filho de Deus, atira-se daqui de cima desse monte, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Então, muitas vezes, nós que somos servos de Deus, o inimigo, ele vai tentar fazer você fugir, se afastar, perder o norte do projeto de Deus para a sua vida. E muitas vezes, ele vai usar o quê? Ele vai usar a palavra de Deus distorcida, com o objetivo de nos afastar do centro da vontade de Deus, querido. Quantas vezes o inimigo vai usar, muitas vezes, uma palavra fora de contexto para fazer o quê? Você sair da presença de Deus. E qual o instrumento que o inimigo usa isso? Em 2 Coríntios capítulo 10, 3, na versão da NVI, se você tiver, a palavra de Deus fala assim, ó: porque embora nós andamos na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Por quê? Porque as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Na NVI fala assim: para derrubar a fortaleza do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Em outras versões diz assim, ó: para anular o poder de sofismas.
Querido, o que é sofisma? Sofisma são o quê? Se você vai lá no dicionário, são argumentos, são raciocínios gerados com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, para nos induzir ao erro. Ela apresenta uma aparência de lógica, faz sentido, mas na verdade a intenção é nos enganar. Então Satanás, ele usa o quê? Ele usa meias verdades, que inicialmente parece correto, querido, mas nos induz ao erro e nos faz afastar do propósito de Deus. Quer ver exemplo disso? Abraão. Se você for ler a Bíblia em Abraão, em Gênesis 12 e em Gênesis 20, Abraão era casado com a sua esposa Sara. E diz a palavra que Sara era sua meia-irmã. Ou seja, era irmã dele por parte de mãe ou por parte de pai, mas não era irmã completa. Então ele casou com a sua meia-irmã, e quando ele chegou no Egito, ele falou assim: a sua esposa era muito bem bonita, e ela falou assim: ó, quando nós entrarmos no Egito, e se alguém perguntar quem você é, você vai dizer assim: ó, eu sou irmã de Abraão. Por quê? Porque ele tinha medo que se entrasse naquela terra e visse a beleza de Sara, matassem ele para ficar com a sua esposa. E diz a palavra que quando ele lá chegou, Faraó viu a esposa dele linda, maravilhosa. Diz a palavra que Faraó tomou a sua esposa para que fosse esposa dele, porque ele tinha dito que era irmã. Aí diz a palavra que de repente começou a vir uma grande sede, uma grande fome. E aí Faraó, sem saber o que entender, Deus falou com Faraó dizendo assim: olha, você tomou a esposa de Abraão. E aí Faraó chegou para Abraão: por que você fez isso? E mandou Abraão embora com a sua esposa Sara. Posteriormente, Abraão fez a mesma coisa com Abimeleque. E da mesma forma, Deus trouxe maldição para Abimeleque. Por quê? Porque ele tinha dito de novo que a sua esposa era sua irmã. Agora eu pergunto: a esposa dele era realmente sua irmã? Era. Porém, era uma meia-verdade. Porque além dela ser esposa e ser irmã, ela também era o quê? Era esposa. Então, o inimigo faz da mesma forma com a nossa vida. Ele lança meias verdades, sofisma. Ele pode usar aqui a própria palavra de Deus fora de contexto, como fez com Jesus. Para o quê? Para justificar escolhas e atitudes em nossas vidas que vai nos afastar da presença de Deus. Por isso que é importante nós discernirmos qual voz nós temos ouvido. Mas o que acontece? Hoje na igreja, a gente escuta muitas vozes. São vozes do mundo, são vozes dentro da igreja, e muitas vezes a gente não consegue entender. Mas, meu querido, a voz do Espírito Santo, ela fala contigo. A voz do Senhor, ela te traz paz, ela te traz tranquilidade, e ela não traz confusão. Mas a palavra de Deus fala que nos últimos dias o quê? As pessoas não suportariam a doutrina da palavra, a sã doutrina da palavra, e cercar-se-iriam de quê? De mestres, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvido à verdade. E acontece o seguinte: quantas pessoas hoje em dia têm buscado um evangelho que seja conforme a minha vontade? Olha, eu quero vir para a igreja, eu quero aceitar Jesus, eu quero começar a andar com Deus, mas eu não quero abandonar minha velha vida. Então o que eu faço? Eu procuro uma igreja que permita eu vir para Cristo sem mudança. Querido, vida com Cristo significa mudança, querido. Não existe como andar com Cristo sem haver uma mudança, uma transformação. A palavra fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porém, quando nós tomamos o fardo de Jesus, e quando nós tomamos o jugo do Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida. Porém, hoje em dia a gente quer vir para a igreja e quer continuar da mesma maneira, querido. E a justificativa é o quê? Deus é o quê? Amor. E o amor de Deus, Ele aceita tudo.
Querido, se você fosse casar com a sua esposa ou com o seu marido, e ele dissesse assim: cara, eu te amo muito, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, você transformou a minha história, eu quero casar com você, eu quero construir uma história com você, uma família maravilhosa, você é apaixonado por ele, vai abraçar, vai casar com ele. Mas aí ele fala assim: mas porém, apesar de eu te amar muito, você ser a única pessoa da minha vida, assim, vai ter algumas vezes nas semanas que eu vou sair com a Maria, eu vou sair com a Josefina, eu vou sair com a Renata, mas eu amo você. Alguém aceitaria isso? Casamento aberto. As pessoas criaram um nome para isso, né? Casamento aberto. Alguém em sã consciência aceitaria isso? Não. Por quê? Porque isso é o quê? É uma mentira. Porém, nós temos procurado viver isso dentro da igreja, porque nós temos procurado dentro da igreja uma igreja que vai aceitar eu entregar minha vida para Jesus, vai me garantir uma salvação nos céus, sem eu precisar abrir mão de áreas da minha vida que eu não quero entregar. Eu quero vir para Jesus, mas eu quero continuar andando da mesma maneira. Eu quero andar com Jesus, mas eu não quero abrir mão de quem eu sou. Querido, Jesus fala que quando nós entregamos para Jesus, nós somos o quê? Uma nova criatura. Mas para você ser uma nova criatura, a tua criatura velha tem que morrer. Mas as vozes que falam conosco, as vozes que falam na nossa mente, ela diz: não, você pode ser quem você é. Deus não quer mudar a tua identidade. Deus não quer mudar quem você é. Você pode sim vir para Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Aí eles falam assim: ó, a igreja quer fazer uma lavagem cerebral em você. A igreja quer mudar quem você é. E eu vou te dizer, você está certíssimo. Porque quem eu sou não me traz alegria. Quem eu sou não me traz paz. No mundo, quando eu ando no mundo, eu ando com uma máscara, onde as pessoas veem que pessoa legal, que pessoa maravilhosa, que pessoa feliz. Mas quando eu entro na minha casa, a tristeza, a angústia, o desespero toma conta da minha alma. Muitas vezes eu uso recurso de remédios para dormir. Eu preciso tomar uma dose, eu preciso cheirar uma cocaína, fumar uma maconha para ter paz. E meu querido, Deus não quer que essa identidade continue dentro de ti, mas Ele quer o quê? Ele quer transformar você. E essa transformação só é possível quando? Quando você reconhece quem você é e permite Deus mudar você de dentro. Aleluia. Mas as vozes que falam contigo, elas querem roubar isso de você. As vozes do mundo, as vozes do inferno, elas querem usar o quê? Meias verdades, para que você não venha viver o projeto de Deus, querido. Você quer ver um exemplo? Eu, quando era jovem, eu tinha 19 anos, eu recém tinha me formado na escola de especialista da aeronáutica, eu sou militar, eu recém tinha me formado no terceiro sargento da aeronáutica. E aí, eu fui para o Rio, eu tinha um mês para passar no Rio, antes de vir para o Rio Grande do Sul. E tinha uma menina na igreja que eu gostava muito. Menina linda, uma menina abençoada, crente, serva de Deus, só sabe quem é solteiro. Geralmente os solteiros, quando vão visitar a igreja, né, e solteiro, quem são solteiros? Cadê os solteiros aí? Levanta a mão. Cadê os solteiros? Só tem isso de solteiro, acha que tudo casado, é isso? Meu Deus, tem casado, menina? Não, meu Deus, acho que tem mais solteiros aí. Aí os solteiros, jovens, vão visitar a igreja, já começa, rapaz, aquele dali, rapaz, isso é bênção, olha, toca, ele canta aquela beleza, ele canta aqui, oh, Deus, Jesus, canta aquela beleza, aí que começa a olhar, e aí o que acontece? Aquela menina me agradava, uma menina abençoada, uma menina que buscava, só tinha um pequeno detalhe, ela já namorava, e eu falei assim: não, então essa pra mim não serve, porque eu sou crente. Crente não fura olho de ninguém, né, irmão? Pelo menos não deveria, né? Crente não fura olho. E aí ela já tinha namorado, inclusive era meu amigo. E daí foi passando o tempo. E aí eu me formei como sargento, voltei para o Rio, estava indo para o Rio Grande do Sul. E de repente essa menina chega para mim e fala assim: poxa, tem uma coisa para te falar. E eu falei assim: fala, sabia que eu gosto de você? E eu falei: que legal, também gosto de ti, bênção, né? E ela: não, tu não está entendendo. Eu falei assim: eu gosto de você. Eu falei: não, cara, legal, também gosto de ti. E ela deve ser burro, eu gosto de ti, eu quero namorar contigo. E aí eu falei assim: meu Deus, e agora? Era a mulher que eu gostava também.
E eu pensei assim, meu Deus, vamos fazer o crente é crente. O que crente faz quando vai começar um compromisso? Crente vai lá e dá um beijo na hora, né? Ah, coisa boa. Não é isso que crente faz. Crente ora. Casamento depois, irmão. Crente ora. E aí nós fomos orar, buscar a direção do Senhor. Aquela oração: Senhor, se amanhã amanhecer o dia, porque é de Deus. Senhor, se a noite chegar, é porque é de Deus. E aí de repente, não é de Deus, vamos namorar, tá? Começamos a namorar, né? E aí tá uma bênção. Aí um dia, eu e um casal de amigos fomos naquela igreja do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, lá do Toca no Altar, o pessoal conhece, né? Toca no Altar. Estamos lá e estamos em casal, ele com a namorada dele, eu com a minha, feliz da vida. E a irmã começa a pregar, uma pastora. E ela começa a pregar Mateus 6, fala porque não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E ele fala: olhai as aves do céu, olhai os campos. Ele fala: Deus sabe que você necessita de todas essas coisas. Mas no final ela fala assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ela fala: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu vi naquela palavra, de repente ela parou, ela apontou o dedo e fez assim: você, no mundo, nós somos uma igreja com mais de 1000 pessoas. Sabe aquele você que faz assim com endereço? Falou assim no meu coração: você que está buscando isso aí, que está do teu lado. E ela falou assim: ó, Deus tem o tempo certo para isso, mas não é agora. E o que você está buscando não é de Deus. E eu, meu Deus. E aquela palavra veio como um míssil ligado no meu coração. E naquela hora eu comecei a sentir uma dor no meu coração. E eu olhei para aquela menina do meu lado, eu comecei a sentir uma náusea. E eu levantei, dei a volta, sentei do lado do meu amigo, hoje ele é pastor, está lá nos Estados Unidos. E eu falei assim: cara, estou fazendo algo errado. E ele olhou para mim e falou assim: cara, busca Deus, não toma a decisão errada. E eu falei: meu Deus, não é de Deus, não é de Deus esse negócio. E aí eu falei: vou terminar. Não é de Deus. Deus tinha falado comigo, eu tinha ouvido a voz de Deus, eu já conhecia a voz de Deus, eu já tinha ouvido a voz do Espírito Santo. E naquela noite eu tinha convicção que Deus tinha falado assim: ó, não é tempo para isso, não é de Deus para a sua vida. Mas aí o que acontece? Aí eu fui me aconselhar aos meus amigos, aos meus irmãos. E eu comecei a conversar com eles. Cara, eu estava no culto e pá, Deus falou assim. E aí o irmão falou assim, que é pastor, ele falou assim: cara, vamos lá. Ele é crente? É. Tu também é? Bom, primeiro ponto, vocês dois são crentes. Segundo, ele é uma bênção, uma serva de Deus. Você também é. Segundo ponto, vocês são uma bênção. Aí, por que não vai ser de Deus? Aí entra a meia-verdade, a lógica do mundo. Os dois são crentes, os dois são uma bênção, só pode ser de Deus. Até aí está tudo bom, mas eu já tinha ouvido a voz do Senhor. E esse é o problema. Quando Deus fala com você, mas você não quer aceitar a voz de Deus, você começa a buscar outras coisas. Por quê? Porque você não quer obedecer a voz de Deus. Você quer o quê? Você quer seguir os conselhos do seu coração. E quantas pessoas estão vivendo catástrofe nas suas vidas? Por quê? Porque escolheram ouvir outras vozes. Vozes que até tinham lógica. A lógica do mundo às vezes é maravilhosa, querido. Quer ver outra lógica maravilhosa? Aí você é casado por anos. Quem é que já é casado pelo menos 2 anos? Pelo menos 2 anos. Cadê? 5 anos. Então quem é casado por 5 anos já passou pela crise dos 5. Às vezes acontece em vez de ser 5 anos, é 5 meses. Aquele momento que você não está legal, poxa, olha, brigas, contenta, desavença no casamento. E aí vem aquele pensamento: fiz errado, casei errado, não deveria ter casado, esse casamento não me faz feliz. Aí eu digo para você: bem-vindo à vida dos casados, querido. Não é fácil. A alegria do casamento ou de qualquer relacionamento acaba 6 meses depois. Por quê? Porque é o período da paixão. Na paixão, querido, tudo é maravilhoso. Na paixão, até o hábito de manhã dela é maravilhoso. Na manhã tudo é legal, nos 6 meses. Mas depois que os 6 meses passam, depois que aquela chama da paixão passa, você começa a ver a realidade. E acontece, no casamento não é diferente, querido. E aí você vai conversar com amigos, você vai pedir conselho aos amigos. E o que os amigos vão falar assim? Ó, eles vão te aconselhar: cara, se você não está feliz, o que você faz? Separa.
Esse é o conselho do mundo, essa é a lógica do mundo. Você está mal, querido, não está legal, se separa. E aí, querido, eu te trago um conselho, querido. Crente não se aconselha com um crente. Aí você diz assim, mas pastor, ele é gente boa demais, é meu amigo há anos, é compreensível, nós anos andamos juntos, por que eu não posso me aconselhar com ele? Sim, querido, porque ele não é crente, e ele não compartilha dos mesmos princípios que você. Aí você vai se aconselhar com quem não tem a tua fé, com quem não vive os mesmos princípios. Qual é a lógica que ele vai usar? Tu está infeliz no casamento? Separa, porque afinal de contas, Deus quer que você seja feliz. Olha a lógica. Não tem lógica nisso, querido? Tem! A voz do mundo muitas vezes tem lógica, querido. Mas é uma lógica que vai trazer destruição para a tua vida. Porque se nós formos seguir essa lógica, querido, você nunca vai estar casado com ninguém. Porque todo relacionamento vai ter problema. Mas nós precisamos aprender o quê? A nos aconselharmos com homens de Deus, com mulheres de Deus. Porque crente, querido, crente não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas crente busca o quê? Ele busca a direção dos céus, meu amado. E nessa noite eu quero te dizer que muitas vozes têm falado contigo. Muitas vozes têm te dito o caminho que você deve seguir. E só sabe isso quando a gente chega num momento difícil da vida, numa encruzilhada, que você não sabe que direção tomar. E aí o que acontece? Nesse momento vão vir vozes do mundo tentando dizer qual o melhor caminho para dizer. Vai vir vozes do inferno que, na tua mente, tentando te levar para o caminho errado. Vão usar sofismas, meias verdades, para te trazer a pior escolha da tua vida. Mas, meu querido, quando você é um servo de Deus, que aprendeu a ouvir a voz do Senhor, sabe o que você faz? Você dobra o joelho e fala com Deus. Glória a Deus. Meu querido, um crente que descobriu o poder da oração, ele nunca mais vai ser enganado pela voz do mundo. Meu querido, é impossível a gente impedir que pássaros voem na nossa cabeça. Impossível. Mas a gente pode impedir o quê? Que eles façam ninho. E meu querido, é impossível que pensamentos do inferno, pensamentos do mundo, muitas vezes pensamentos do velho homem, da carne, venham falar na sua mente. Mas você tem a autoridade dos céus para repreender todo pensamento contrário à palavra de Deus. Mas como eu vou saber se é de Deus ou não? Simples, querido. Você vai pegar a tua Bíblia e vai dizer assim, ó, se os pensamentos que vêm na tua mente é contra os princípios da palavra de Deus, é maldição, não aceita, repreende em nome de Jesus. Ai, pastor, mas eu não consigo orar, eu não consigo repreender. Então procure o teu pastor, procure um homem ou uma mulher de Deus, que ele vai orar contigo e ele vai buscar a direção de Deus junto com você, querido. Porque é certo, muitas pessoas, querido, ouviram vozes de conselhos do mundo, vozes de conselhos de amigos, fizeram escolhas erradas, a qual até hoje se arrepende. Mas a questão é que, quando você toma uma escolha, dificilmente você consegue voltar atrás. Você não consegue anular as consequências de uma escolha errada. Eu tenho um amigo meu, que uma vez ele foi numa noitada, tomou todas, saiu com a primeira mulher mais bonita que ele viu, até porque ele era um gatão também, bonito, lá de Porto Velho, bonito, saiu com uma mulher linda, e aí o que acontece? Nunca mais viu essa mulher, até que 4 meses depois ela chegou e falou assim, olha, estou grávida e você é o pai. E o que acontece, amigo? Ele virou pai de uma criança, de uma mulher que ele conheceu por uma noite, e nunca mais viu essa mulher. Essa mulher não se tornou esposa dele, mas se tornou mãe do filho dele. E olha o problema que essa criança vai levar por causa do quê? Das escolhas erradas dos pais. Então, querido, tem escolhas que você faz na sua vida que você vai levar as consequências para o resto da vida, querido. Porém,
Você não pode corrigir os seus erros do passado. Não tem como. Mas você pode decidir a partir de hoje ouvir a voz de Deus. Não mais guiar a sua vida segundo as vozes que o mundo tem dito para você. Mas você pode buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, se você ainda não tem ouvido a voz do Senhor, quer dizer que Deus está falando contigo agora. E o Senhor está te dizendo, jovem, para de dar ouvido às vozes do mundo. Para de pegar conselho com pessoas que não vão te ajudar. Pessoas que só querem muitas vezes ver você se afundar, assim como ele tem se afundado. Mas decida nessa noite, querido, a ser a ovelha de Cristo, que só vai ouvir a voz do bom pastor. E meu querido, diz a palavra assim, que o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome e elas escutam, querido. E o Senhor tem te chamado nessa noite para que você venha mudar o teu estilo de vida. Quem tem ditado o teu estilo de vida? A começar pelas suas roupas. De manhã, quando você vai colocar a sua roupa, quem dita a roupa que você tem que colocar? É o mundo? Não. É mais verdade. lavar. Então, é a roupa que tem, né? Querido, quem está ditando a roupa que você vai usar? Quem vai ditar aquilo que você tem visto no teu celular, querido? Se hoje o Senhor voltasse, olha bem, se Jesus voltasse hoje, agora, e a forma de ele avaliar se você vai entrar no céu ou não é segundo as músicas que você tem ouvido no teu celular, será que quando Jesus tocasse, vamos lá, querido, a playlist do teu celular vai decidir se você entra ou não na glória de Deus? Se ele tocasse a primeira música da tua playlist, será que seria um louvor de adoração ao Senhor? Ou estaria dizendo assim, vai descendo, vai descendo? Qual a música? Eu preferia que você estivesse tocando. Irmão, quais músicas que tem influenciado o teu estilo de vida e a tua mente? Se nós pegássemos também o seu celular e nós fôssemos ver qual é o amigo que você mais conversa, aquela pessoa que você mais conversa, pede conselho, orientação, brinca, se diverte, essa pessoa, as conversas que você tem com ela são conversas que te mostram um caminho bom, que te edificam, que te levam mais próximo de Deus, ou são conversas que te afastam cada vez mais longe do centro e do propósito da tua vida? São vozes práticas, querido. Eu não estou falando de vozes irreais, vozes fictícias de um Deus que está lá no céu e eu escuto. Não, são vozes práticas, porque as músicas que você escuta, elas induzem o teu estilo de vida. As pessoas com quem você conversa, elas influenciam as tuas escolhas. São vozes que têm te guiado. E eu vou além. Se eu fosse abrir a playlist, querido, dos vídeos que você tem assistido, qual é os vídeos que dizem que o celular tem aquele algoritmo, né? Algoritmo, que ele vai mostrando aquilo que você mais vê, né? Aquilo que você mais curte. Se eu abrir o teu Instagram, qual os vídeos que estão aparecendo ali? Vão ser vídeos de meninas dançando sensualmente, vão ser vídeos de músicas falando coisas bagaceiríssimas, ou vai ser a Camille Barros pregando, ou vai ser o Luciano Subirá pregando. O que vai ter? Olha só, o algoritmo do teu celular vai falar de ti lá no céu, querido? Jesus vai pegar assim, ó, o algoritmo do teu Instagram vai determinar a sua entrada ou não nos céus. Olha aí. Meu Deus. Teu celular. Alguém não está entendendo que eu estou falando de algoritmo do celular? Alguém que pode falar, não estou entendendo, pastor? Todo mundo aqui está entendendo, amém? Sim. Se o teu celular ele fosse julgar você por aquilo que você mais curte ver, será que tu entraria na glória? Meu querido, são as vozes que você tem ouvido. É as vozes que tem guiado a tua vida, as tuas escolhas, querido.
Hoje em dia, se você pega no Google e pesquisa ali geladeira, vai aparecer um monte de anúncio de geladeira. Se você pesquisa ali sapato, tênis, vai aparecer um monte de coisa de tênis. Meu querido, será que aparece mensagem na palavra de Deus no teu celular? Então, amados, quais as vozes têm guiado a tua vida? Aí depois, você diz assim, ó, eu não sou feliz. Pastor, eu vou sair da igreja. Essa igreja não me completa. Essa igreja não está legal. Por que, meu querido? Mas por que não está legal? Pastor, eu não estou feliz. Eu não estou feliz, eu não escuto a voz de Deus nessa igreja. Eu não sinto a presença de Deus nessa igreja. O louvor não é legal, a palavra não é legal. Eu vou embora. Querido, o problema não está na igreja não, querido. O problema não está no louvor, não está na palavra. O problema está nas vozes que você escuta de segunda a sexta, de segunda a domingo na tua casa. As vozes que você tem ouvido dia após dia na tua casa, no teu meio de relacionamento. E essas vozes, elas só têm um propósito: desviar você, não da igreja, mas do centro da vontade de Deus, para que você seja um crente frustrado, uma pessoa sem motivação e sem alegria. Porque, meu irmão, vou te dizer, aquele que se desviou e está lá no mundo, ele sabe que está desviado. Se você chega hoje e você vai no prostíbulo, se você vai na rua evangelizar os mendigos, você vai ver que a maioria é crente desviado. E sabe o que a palavra de Deus fala? Que é mais fácil um ladrão, uma prostituta entrar no reino de Deus do que um religioso que vem da igreja, anda na igreja, mas está com o coração longe de Cristo. E meu querido, se você está na igreja, mas as vozes que tem que guiar a sua mente são essas vozes que eu falei, vigia. Porque um dia Jesus volta e talvez você não vá. E aí você está vivendo consequências de ser guiado por vozes erradas. Mas hoje, o bom pastor fala para ti assim: filho, eu ainda falo contigo hoje. E o Senhor fala: filho, eu estou aqui hoje gritando com você. Hoje o Espírito Santo está gritando com você, jovens. E está dizendo assim: é tempo de mudar. Ainda dá tempo de parar de ouvir essas vozes do mundo e começar a ouvir a voz do Senhor. Mas talvez você diga assim: pastor, as vozes que falam comigo são assim, ó. Tu não vai mudar. A tua vida vai ser igual ao do teu pai, vai ser igual da tua mãe. Teu pai não foi nada, tua mãe não foi nada, teu avô não foi nada. Existe uma maldição na nossa casa, que todo mundo nessa casa não presta, e você também não vai prestar, tu também não vai ser ninguém. Não adianta ir para a igreja, porque você não vai mudar. Eu vou te dizer: está arrependido em nome de Jesus, porque a vida dos teus pais, dos teus avós, dos teus irmãos pode ter sido consequência das escolhas erradas deles, mas hoje você está aqui para escolher uma nova história, para escolher ouvir a voz do Senhor Jesus, que diz: filho, eu mudo a tua história. Aleluia! Hoje o Senhor diz para você: não importa o que dizem de você, eu posso fazer nova todas as coisas na tua vida. Não importa a marca que colocar em você. Você é uma prostituta, você é um vagabundo, você é um burro, você não é ninguém, você nunca vai aprender. Tudo que você faz dá errado, nunca dá certo, não dá. Ninguém, vagabundo, inútil, pode ter sido até onde, filho. Mas hoje o Senhor me chama para ser filho amado, filho transformado, povo de exclusividade de Deus, nação santa. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Você é filho, você é filho amado. Não importa o que as vozes disseram que você era até hoje. Hoje o Senhor diz: eu mudo a marca que o mundo colocou em você. Hoje, se ouvires atentamente ouvir a minha voz e obedecer, querido, se você ouvir atentamente a voz do Senhor hoje e obedecer o caminho que Deus está propondo para você, te prepara, querido.
Porque este mundo vai saber o que um homem ou mulher de Deus que se sujeita à vontade do Senhor é capaz de viver nessa história. Você vai ver um filho de ninguém se transformando num grande homem de Deus. Você vai ver uma mulher que estava destinada a nada, a ser um grande instrumento na mão de Deus, querido. Aonde Deus te colocar, você vai ser uma bênção. Por quê? Porque você não vai ser guiado mais pela voz do mundo, do homem, do diabo. Você vai ser guiado pela voz de Deus. Escolhe de pé, querido, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Queridos, qual voz tem te guiado hoje? Que voz tem falado no seu ouvido? Quais são as vozes que têm sido ministradas no seu coração nessa noite? Eu quero dizer que o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer que Deus quer anular o poder de tudo que essas vozes têm dito que você é. O Senhor hoje Ele quer quebrar as influências que o mundo tem dito, as meias verdades, querido. Meia verdade não é verdade, é uma mentira disfarçada. E se a tua vida até hoje tem sido uma vida guiada por meias verdades, que é uma mentira, eu quero dizer que você é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Meu querido, o Senhor não tem parte com a mentira, mas hoje o Senhor quer mudar o teu espírito. Ele não quer que você seja mais um crente mentiroso, um crente que o tempo todo fala meia verdade, como Abraão. Querido, Abraão era mentiroso porque ele falava meia verdade. Mas um dia Abraão foi transformado e se tornou pai da fé. Abraão tem o título de amigo de Deus. Mas por quê? Porque Abraão passou por um processo de mudança. E talvez hoje você olhe para a tua vida e você não consegue se enxergar alguém que vai ser vitorioso, alguém que vai vencer na vida. Mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor, Ele quer transformar a tua história. E a única coisa que você precisa fazer é parar de ouvir as vozes do diabo, as vozes do mundo, as vozes da carne, e começar a ouvir a voz de Deus. E nessa noite eu quero convidar você que até este momento tem sido guiado por muitas vozes, somente uma confusão. Ora você vem para a igreja, está aqui louvando, adorando o Senhor. Ora você está lá no bailão, dançando, descendo. Mas hoje o Senhor te chama, não mais descer, mas o Senhor te chama para subir. Subir no altar, subir na glória, ser arrebatado pela presença do Senhor. E eu quero convidar você que vive essa dualidade, muitas vozes falando na sua mente, mas quer a partir de hoje ouvir apenas a voz do Senhor. Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Em nome de Jesus, vem. Você que quer nessa noite não mais dar ouvido às vozes que o mundo fala, mas quer ouvir a voz do Senhor e somente a voz do Senhor. Cadê você? Vem? Eu sei que tem gente. Vem aqui, ó. Tem um casal aqui, ó. Aleluia, vem. Cadê o Gabriel? É Gabriel? Fugiu, né? Alguém vai lá buscar o Gabriel. Deus está falando com ele. Vai lá. Aleluia. Mais alguém? Tem mais gente? Oh, aleluia. Querido, olha só. Hoje você está sentado aí e está ouvindo uma voz que diz assim: não vai. Olha aí, ó. Olha o exemplo. Tem uma voz que diz assim: não vai. Você não precisa. Não precisa ir lá na frente. Não. Olha aqui mesmo no banco. Não, você precisa sim, porque é uma atitude. Uma atitude no mundo físico muda a tua história no mundo espiritual. Quando você decide fazer uma aliança com Deus. E é isso que você está fazendo hoje à noite aqui. Você está decidindo não ser mais influenciado pelas vozes do mundo, pela voz do inferno, mas ouvir a voz de Deus e permanecer na direção de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Mais alguém? Então eu vou além. Alguém aqui
Gabriel é tu mesmo, pode vir, nem foge, cara. Já vem, tira no altar do Senhor. É Gabriel, né? Aleluia. Alguém aqui, nesse lugar, ainda não entregou sua vida para Jesus? Ainda não fez uma confissão? Porque assim como as vozes falam, você também tem que falar para ela. Dizendo assim, até ontem eu era perdido. Até ontem eu era drogado. Até ontem eu não tinha direção na minha vida. Até ontem eu era uma confirmação do que meus pais diziam que eu era, do que os meus parentes diziam que eu seria, derrotado, um amaldiçoado, um inteiro. Mas hoje eu declaro com a minha boca que Jesus é o meu Senhor e eu me torno filho de Deus. E não existe filho de Deus derrotado, não existe filho de Deus maldito, mas existe sim aquele que vai viver o sobrenatural de Deus nessa terra. Então, tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar? Levanta sua mão. Quem não entregou ainda? Todos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Todos? Amém, maravilhoso. Então hoje nós vamos confirmar isso. Quero convidar minha esposa aqui na frente. Minha esposa maravilhosa. Cadê? Amém. Aleluia. E amados, olha para mim. Olha para mim nesse momento. Oh, aleluia. Olha para mim. Amém. Querido, muitas vozes disseram para vocês não estar aqui. Muitas vozes falaram assim: naquele lugar não tem nada para ti. Um dia eu tinha 17 anos. E eu estava no melhor momento da minha vida. Tinha passado para a escola de sargentos. Ia virar militar. Era meu sonho, projeto de vida. Mas no meu coração eu tinha um vazio. E eu falei assim: eu preciso ir na igreja agradecer ao Senhor. E então eu coloquei essa decisão, eu fui na igreja e foi maravilhoso. Eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, foi maravilhoso. Fui para casa. No outro domingo eu fui de novo naquele mesmo lugar. E Deus começou a falar comigo. E aí de repente aquele pregador, presta atenção aqui, amados, por favor. Aí de repente aquele pregador falou assim: olha, você vai começar a dar dinheiro para pastor. Tá maluco, cara? Tu tem toda uma vida de sucesso pela frente. Não perca tempo da tua vida dentro da igreja. É a voz que eu comecei a ouvir. Mas de repente, igual aqueles filmes, o anjinho e o demônio, mas de repente eu ouvi uma voz falando assim: vai, porque eu vou mudar a tua história. Vai, porque você vai ver o que o povo fugiu. Dia 16 de maio de 1999. Sabe por que eu gravei essa data? Porque eu mudou o história. Eu nunca vou esquecer o dia que eu entreguei minha vida para Jesus. E meu amado, a partir daquele dia, quem guia minha vida é o Senhor. Em alguns momentos eu ouvi a voz do inimigo. Em algum momento eu fiz escolhas erradas, porque eu não orei como deveria, eu não busquei como deveria. Mas meu querido, quando eu fiz as coisas erradas, eu orei e pedi perdão para Deus. E Deus me deu uma nova escolha. E meu amado, se você quer renovar a tua aliança com Deus, esse é o tempo. Essa é a hora, porque o amanhã não te pertence, querido. Então, se você quer renovar a sua vida com Deus, renovar a sua aliança com Deus, tem mais alguém para vir aqui na frente? Eu vou orar. Amém? Glória a Deus. O Ministério de Louvor vai estar tocando. E enquanto o Ministério de Louvor estiver tocando, eu quero que você ore dizendo assim: Senhor, nessa noite eu não quero mais ser guiado pela voz do mundo. Nessa noite eu não quero mais ser enganado pelo diabo. Eu não quero ser enganado pelas falsas verdades, pelas meias verdades. Deus, mas eu quero ser guiado pela tua voz. Senhor, me ajuda a andar nos teus caminhos. Me ajuda a permanecer nos teus caminhos. Eu quero que você ore, querido. E nós vamos estar com o Senhor sua vida em nome de Jesus. Amém? Olha, por favor. Olha, Deus, vai com Deus. Aleluia. Mas que uma voz, mais que um amor, e uma vida te oferecer. Aleluia. Pois tu és que eu possa ter. Até hoje, Senhor.
teu corpo com perfeição, a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha para o teu louvor, meu Senhor, minha vida, para o teu louvor, mais que uma voz, mais que um amor e uma vida te oferecer, pois tu és muito mais, eu possa ter em meu ser. Tu és aquele que entrou com perfeição, a vida. Tu és o Senhor, aquele que me para o teu pra me dar a vida, esse rio,
Aleluia. Aumenta um pouquinho o microfone sem voz já. Aleluia. Hoje é dia de ouvir a voz do Senhor. Glória. Hoje é dia de ouvir. Mas sabe qual é o mais difícil? Sabe qual é o mais difícil? Sabe qual é o mais difícil? Não é ouvir a voz de Deus. Engana-se você que acha que o mais difícil é ouvir a voz de Deus. Não é. O difícil, sabe o que é? É se sujeitar e obedecer. Muitas pessoas aqui já ouviram a voz do Senhor, mas decidiram não se sujeitar e obedecer, e colheram os frutos disso. E se eu abrisse aqui o púlpito para trazer testemunho, muitos teriam testemunho de fracasso e derrota, porque ouviram a voz, mas decidiram não se sujeitar. Mas hoje, o Senhor dá uma direção para cada um de vocês aqui na frente, que está sentado aí. Ouça a minha voz, se sujeite a ela, e você vai viver o sobrenatural. Como diz a palavra, resistir ao diabo, sujeitados a Deus. E o que? É o diabo que vai fugir. Toda essa opressão que tu está vivendo na tua casa, toda essa luta que você está passando, é porque você não tem se sujeitado a Deus. Mas em nome de Jesus, nessa noite, se sujeite à voz do Senhor. Aleluia. Se sujeite à vontade, à direção de Deus. Resista à voz do inferno. Resista à voz do inimigo e do mundo. E meu querido, você vai ver o poder de Deus transformar a tua história. E aonde você estiver, o poder de Deus vai contigo. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos, vamos orar. Vamos orar mais uma vez por todos que estão aqui. Senhor, em nome de Jesus, como teu profeta, como ministro do teu evangelho, eu coloco cada vida dos teus filhos aqui. Em Jesus. Senhor, tu sabes, Senhor, que muitos aqui até querem, Senhor, andar nos teus caminhos, até querem se sujeitar à tua voz, mas muitas são as lutas, muitas são as dificuldades, Senhor. Então eu te peço, Senhor, nessa noite, que tu venha fortalecer o coração de cada um deles, que tu venha fortalecer a fé de cada um deles, para que eles possam permanecer na decisão de hoje, na decisão de seguir a tua vontade, Senhor, de ouvir a tua voz e permanecer nela, de não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, mas permanecer firme e inabalável na decisão de ouvir a tua voz e obedecer a tua voz, Senhor. Senhor, abençoa teus filhos, renova a fé, derrama da tua glória sobre eles, e que toda mentira do diabo seja arrancada e expulsa. Eles não são aquilo que falam que eles são. Ainda, Senhor, que os frutos digam isso, eles não são isso que o mundo diz que eles são, porque eles são filhos, nova criatura, e não vivem mais eles, mas tu habita neles. Em nome de Jesus, Senhor, que eles venham viver, Senhor, uma nova história, Senhor, um novo começo de Deus sobre a vida de cada um deles, Senhor, e que eles possam, Senhor, a partir de hoje, Senhor, viver e testemunhar como é bom ser guiado pela voz de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Assim, eu tomo posse. Eu tomo posse desta palavra, desta noite, liberado sobre a minha vida. E eu vou viver nesta noite e todos os dias da minha vida, guiado pela voz de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh. Eu passo a palavra ao pastor, a pastora Norma, a líder de jovens. Pastor, para subir, meu Deus, está ali, amém, glória a Deus. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Aleluia.
Pedro era só mais um pescador, fadado, não sei ninguém. Mas um dia Jesus entrou na vida de Pedro. E Pedro se tornou um pescador. Pedro hoje olha tudo. Pedro, você pode ser só mais um que tomou. Quando você me vê no lado, um monte. Não vou dizer, você não tomou pela misericórdia de Deus. Você só não foi mais um que tomou pela misericórdia. Mas o Senhor chama hoje, Pedro, para você ver uma história. Você acha que foi um homem que te colocou para aqui, mas o Senhor Jesus, o Senhor foi a voz de Deus te chamando. Mas não adianta ouvir a voz de Deus e não tomar uma decisão, Pedro. O Senhor te chama a tomar uma decisão. O prazer é uma vida de prazer. Não se compara com a vida de você. Alegria que uma dose te dá. O vazio de esticar para xerebar o seu coração. Oh, aleluia. Hoje o Pedro decide entregar sua vida para Cristo, Pedro. Aleluia. sabe quem não quer que você entregue, né? Quem não quer? O diabo. O que ele
ele quer para você? Ele quer matar, roubar e destruir. Mas hoje Jesus te chamou. Quando você entrou naquela porta ali, antes de entrar, o que você falou? Não. Lá na rua. Você falou com alguém algo. Você falou o quê? Não. O que ele falou? Quem estava ali na porta recebeu? Ele falou o quê? Nada. Falou assim, ó, eu disse que vim. E sabe por que você veio? Porque você ouviu a voz de Deus. E nesse lugar você continua ouvindo a voz de Deus. E essa voz diz assim, ó, não importa o teu passado, Pedro, eu tenho poder de fazer nova todas as coisas. E a única coisa que você precisa é entregar. Não tenha medo das consequências. O mundo não pode te tocar, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você é selado pelo sangue. O mundo não te toca. Os pássaros não te tocam. Os inimigos não te tocam. Porque quando ele olha para você, ele não vê mais medo, mas ele vê Cristo em você. Então eu pergunto perante a igreja, perante o inferno e perante os anjos dos céus: Pedro, você quer entregar a sua vida para Jesus? Então vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite, só pessoas, nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Eu renuncio. Eu quero. Desfaço toda aliança, todo pacto feito com homens, feito com as trevas e feito com o diabo. Eu anulo. Eu quero. Em nome de Jesus Cristo. E eu tomo posse. O sangue de Jesus. Na minha vida. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu entrego o meu corpo, a minha mente, a minha alma, a Ti, Jesus, e te declaro meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me faz a nova criatura. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus. Nesta noite é toda obra que todo vício, toda dependência, Senhor, é aberto hoje os ouvidos espirituais de Pedro para ouvir a tua voz, e é fechado para ouvir a voz do inferno. Coloca nele um novo coração, escreve o nome dele no livro da vida, e Senhor, cobre ele no teu sangue, porque o diabo vai vir. Ele pode vir, mas quando ele chegar, ele só vai enxergar o sangue de Jesus na vida dele. Ele não vai poder tocar, assim como o anjo da morte tentou tocar o povo de Deus, mas onde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não entregou, não entrou da mesma forma, Senhor. O sangue do Cordeiro Jesus está sobre a vida dele, e a morte não te toca, o diabo não te toca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche ele da tua presença e muda a história dele, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cadê aquele que vai ser o discipulador dele, que vai caminhar com ele, andar com ele? Cadê? Quem é? Está muito novo ainda. Então vem cá, meu filho. Vem cá. Eu esqueci seu nome, meu amigo. Otávio. Então, Otávio, está aqui teu filho, meu filho. Abraça. Cuida. Teu filho. Talvez você nunca tenha recebido um abraço de mim, mas hoje você te abraça e te ama. Tem quantos anos de idade? 18 anos. 18 anos. Hoje tu pode ir para o presídio. Hoje tu pode ir para a cadeia. Mas hoje você foi limpo pelo sangue do Cordeiro. Hoje você foi limpo pelo sangue de Jesus. E o Senhor Jesus escreve uma história para você. Você crê nisso? Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Deus. Em nome de Jesus. Eu passo a palavra. Vou passar um aviso para vocês. Não sei se todos que estão presentes aqui estão sabendo que na semana que vem a gente vai ter uma conta dentro. Quem aqui não sabe? Semana que vem a gente vai fazer uma campanha, dia 28, dia 1º